Henker que vive duas vezes. Capítulo 125. Missão 5. Tradutor. HH Editor. HH. Como se estivessem esperando, um grupo de soldados o atacou. Eles eram soldados que o Deus Sabre colocou lá para proteger seu filho. Mas Yon-Woo já percebeu sua presença e usou Shunpo levemente para escapar deles, e simultaneamente usou o controle de Mana Heaven Wing para inserir poder mágico em Vigrid. Ele girou acendendo o fogo sagrado ao longo do fio da faca. Uma série de explosões suaves dividiu o ar e sua cabeça explodiu. Foi um golpe certeiro. Os mercenários que estavam olhando arregalaram os olhos. Eles sabiam que tipo de soldados o Deus Sabre teria colocado lá. E então eles não conseguiram acreditar quando Yon-Woo cuidou deles tão facilmente. Ele parecia mais forte do que um semi-ranker médio. Mas de certa forma, isso era de se esperar. Ele absorveu o poder das 4 bestas lendárias de uma só vez e quase terminou seu corpo dracônico. Com seus 8 punhos extremos e controle de mana da asa celestial melhorados, seria mais estranho se ele não fosse tão poderoso. Yon-Woo desviou o olhar descuidadamente e entrou na 13ª sala. Além dos cadáveres negros queimados, havia outra porta dentro. Ele abriu-a, e naquele momento, um cheiro entrou em seu nariz. Yon-Woo franziu a testa. Drogas. Laplace cantarolou uma música e entrou por um portal. Os olhares de vários guardiões se voltaram para ele. Mas eles apenas voltaram para seus trabalhos pensando que ele estava sendo ele mesmo novamente. O Laplace que eles conheciam estava sempre naquele estado de excitação, e seus subordinados frequentemente lutavam por causa disso. Quando ele estava animado, era melhor apenas evitar os olhos. Laplace passou pelos guardiões e entrou em seu próprio escritório. Mas assim que o fez, ele parou de cantarolar. Em vez disso, ele estreitou os olhos para a pessoa que estava sentada em sua cadeira. Volk, o que você está fazendo aqui? Se Laplace tivesse que escolher a única pessoa no mundo com quem ele mais lutava, essa pessoa seria Volk. Volk empurrou os óculos para cima e riu levemente. Oh, riu. Eu estava passando. O escritório do nosso Laplace ficava aqui. Então eu vim, e ouvi um boato divertido. Laplace fez uma careta internamente. Aquele velhote. Ele nunca pularia as coisas. Havia rumores de que ele não interferia nos negócios fora do tutorial e das sessões para iniciantes. Mas parecia que Volk tinha olhos por toda parte. O velho que não se interessava por nada. O velho que não piscava quando algo grande acontecia. Por que ele estava interessado nisso? Laplace teve que esconder suas emoções e consertar seu rosto com calma, para que aquele monóculo não captasse nada suspeito. E então Volk abriu lentamente a boca. Ouvi dizer que algum demônio estava interessado nos andares inferiores e nosso colega Laplace estava envolvido. Posso perguntar o que você acha disso? Era um cheiro familiar para Yon-Woo. Muitas das pessoas com quem ele negociou em África faziam parte de uma rede de ópio. E ele pegou vários de seus subordinados recebendo drogas e os expulsou. Então, com o som de uma porta se abrindo, um adolescente colocou a cabeça para fora segurando o peito. Quem é você, senhor? Eu nunca vi você antes. Bem, isso não importa. E as meninas, você trouxe alguns? Isso é muito chato agora. Mude-os para mim. A sala estava uma bagunça. Como se tivesse havido uma festa de sexo, havia um homem nu e várias mulheres nuas. E as mulheres ainda não pareciam estar completamente sãs, olhando ao redor, grogues. A forte fumaça branca na sala era um indicador da quantidade de drogas que eles haviam consumido. Uma figura magra, círculos escuros, e uma expressão solta. Suas feições eram bem definidas. Era familiar para Yon-Woo, porque ele se parecia exatamente com Saber God. Renbin. O único filho do Deus Sabre. Porra, senhor. Você não está me ouvindo? Por que não vejo nenhuma garota? O que é isso? Você não trouxe nenhum? Renbin olhou Yon-Woo de cima a baixo como se não gostasse dele. Yon-Woo o ignorou e entrou lentamente na sala. E ele se agachou para observar o estado da garota. A garota que seria muito bonita estava babando com os olhos desfocados. Havia vários sinais de luta em seu corpo. Você a amarrou e a forçou a isso. E você a fez tomar as drogas também. Você a sequestrou ou algo assim. O olhar frio de Yon-Woo voltou-se para a porta. Os frenéticos sacerdotes e apóstolos vieram correndo. Seus rostos estavam pálidos. Espere, há uma explicação. Bloqueie a porta para que ninguém possa entrar. Só uma chance. Os mercenários chutaram as apóstolas que tentavam entrar. Eles rosnaram como se fossem cortá-los com suas espadas a qualquer momento. Antes eles não atacavam, porque provavelmente não se sentiam muito confortáveis em atacar o templo. Mas agora, eles não se contiveram. Eles também não sentiram necessidade. A menos que você fosse um tolo, você poderia facilmente dizer o que aconteceu aqui. Havia dispositivos de tortura e sinais de relações sexuais por toda parte, e olhando para as marcas deixadas nas meninas, era fácil ver o que havia acontecido. Mesmo que fossem mercenários que não paravam por nada para conseguir o que queriam. Ainda havia uma linha que eles não cruzaram. Ei, que merda é você? Por que você está mexendo nas minhas coisas? Você quer morrer? Apesar das situações, Renbin apenas gritou com Yon-Woo, sem perceber o que estava acontecendo. Traga-o aqui. Os oficiais superiores da equipe 2,
Dylan e Jun forçaram Rambin a sair. Seu rosto caiu. AKKK, solte, me deixar ir, você sabe quem eu sou. Rambin continuou a gritar e desmaiou quando uma mão atingiu sua nuca. Yeon-woo apertou levemente sua mão no ar. O fogo sagrado queimou toda a fumaça branca da sala e absorveu os efeitos das drogas nos corpos das meninas. Sabe Deus, seu amor pelo filho o deixou cego. Ele poderia adivinhar o que aconteceu aqui. Rambin teve que lutar durante toda a sua vida por causa de sua deficiência. E a maneira mais fácil de escapar disso eram as drogas. Obviamente, à medida que a sua resistência às drogas aumentava, ele teve que continuar a aumentar a sua ingestão. E depois disso, ele provavelmente recorreu ao sexo para se sentir chapado. Muito provavelmente ocorreu o sequestro ou o tráfico de pessoas. Mesmo o Templo Skuld não teria sido capaz de interferir. Era do filho do Deus Sabre que eles estavam falando. Eles não sabiam o que poderia acontecer com eles se recusassem a ouvir suas ordens, então provavelmente teriam que continuar escondendo essa atrocidade. Mas de onde vieram essas meninas? Se eles os pegassem de fora, haveria rumores, então eles provavelmente usaram crentes nas deusas. Um templo que usa seus seguidores como escravos sexuais. Bastardos malucos. Eles estavam conspirando com Rambin. Eles podem ter aproveitado o fato de que as 3 Nornas não podiam interferir fisicamente para fazer isso. Milímetros. Onde é isso? Ele garantiu que as meninas acordassem e saiu com os mercenários a reboque. Rambin o seguiu, saltando para cima e para baixo nas costas de Dylan. Os sacerdotes e apóstolos tremeram ao ver a situação. Ele podia ver os crentes da religião gritando com eles como se a notícia sobre o que aconteceu naquela sala já tivesse se espalhado. O sumo sacerdote estava olhando feio para Yeon-woo. Desde que ele caiu de uma posição alta até o fundo, a notícia do que aconteceu aqui definitivamente se espalharia pelo resto da torre agora. A reputação das 3 Nornas também cairia. Mas Yeon-woo sabia que a reputação de Saber God e Cheongvado cairia junto com eles. Então ele sorriu. O sumo sacerdote olhou carrancudo, pensando que Yeon-woo estava rindo dele. Yeon-woo o ignorou e rasgou a passagem. Logo, quando ele passou pelo portal vermelho com o resto dos mercenários, a familiar base do Dragão Vermelho no 11º andar apareceu. Orabone. Young-nin, você está aqui, posso dizer que você fez uma grande bagunça de novo. Edora e Fante, que estavam esperando por ele, levantaram-se. Baal, que também esperava em um canto, levantou-se lentamente. Com uma cara divertida, ele veio em direção a Yeon-woo. Seu olhar estava fixo no Rambin, que estava nas costas do soldado sênior. É esse cara? Yeon-woo assentiu. Sim. Claramente, ele se parece exatamente com o Deus Sabre. Se ele tiver algumas rugas, ele poderá se passar pelo Deus Sabre. Haha. Baal riu. Se você conhecesse o Deus Sabre, pensaria imediatamente nele ao ver o rosto de Rambin. Para obter este cartão sem levantar um dedo, ele se sentiu revigorado. Conhecer Caim este ano foi minha maior sorte. Eu estava duvidando, mas pensar que esse trunfo viria em minha direção. A Rainha do Verão estava procurando um substituto porque seu coração de dragão estava quebrado. Para atrair Leonte, não, tirar a pedra, ele tinha que fazer as coisas com cuidado. E então, na verdade, ele tinha um plano. Ele relatou isso à Rainha do Verão e mal conseguiu sua aprovação. Se eu estiver certo, a pedra de Leonte estava incompleta. Se houvesse uma maneira de completá-lo, até mesmo aquele bastardo suspeito viria correndo. E ele já havia preparado secretamente os materiais para finalizar a pedra. Ele iria, acidentalmente, deixar escapar a informação e atrair Leonte para fora. Já que sua obsessão pela pedra não era normal. Mas havia uma falha em seu plano. Leonte suspeitava do Dragão Vermelho e de Baal. Então antes de verificar os materiais por si mesmo, ele não faria nada drástico. Então ele estava tentando encontrar algo para movê-lo. E o filho do Deus Sabre caiu em seu colo. O Deus Sabre foi o suficiente para empurrar Leonte para puxar a pedra. Desde que teve seu filho, o Deus Sabre seria a marionete de Baal. Claro, ele poderia jogar fora o filho e escolher Cheongvado. Mas Baal sabia que isso não iria acontecer. Se o obstinado Deus Sabre estava disposto a compartilhar sua magia para proteger seu filho, sua obsessão por seu filho definitivamente superava sua obsessão por seu clã e pelas artes marciais. Vamos acordá-lo primeiro. O soldado sênior que esperava por seu comando deu 2 tapas no rosto de Rambin. Marcas vermelhas foram deixadas em seu rosto. Rambin abriu os olhos e ficou atento. Ele não foi capaz de avaliar a situação com um bando de estranhos e começou a gritar. Vou contar ao meu pai e ele vai matar. Mas Rambin não conseguiu terminar. No momento em que seus olhos encontraram os de Baal, sua consciência, que ainda não havia acordado completamente por causa das drogas, voltou à normalidade. E a primeira emoção que sentiu foi medo. Ele sabia instintivamente. A pessoa à sua frente era alguém que poderia matá-lo como se ele fosse uma formiga. Mesmo seu pai, que estava entre os mais fortes da torre, não seria capaz de lidar com ele facilmente. Então ele abriu os olhos para o que estava ao seu redor. A bandeira que eles tinham acima de suas cabeças era o símbolo do Dragão Vermelho. Ele estava no meio do território inimigo.
Então você é um pouco parecido com seu pai no sentido de que consegue ler as pessoas. Você não é completamente retardado. Baal viu o rosto assustado de Rambin e riu. Então ele realmente era o filho daquela fera. Como você entende muito rápido, provavelmente sabe o que estou prestes a fazer. Certo? Baal tinha um sorriso violento no rosto. Primeiro, vamos usar o dedo mínimo da mão esquerda. Como é isso? Yon-Wu apenas olhou silenciosamente para Baal. Com isso, o óleo foi derramado. Agora, era hora do fogo se espalhar. Oh, meu Deus! Rambin. Quando o Deus Sabre ouviu a notícia de que o dragão vermelho havia destruído o templo de Skuld, ele pensou que o céu estava caindo sobre ele. A mulher que o abordou quando ele pensou que não teria nenhuma mulher durante toda a sua vida. Seu filho era o único remanescente dela que ele tinha. E esse filho foi levado. E por seu inimigo, Red Dragon. Ele queria encontrar seu filho, mas como não sabia onde ele estava, teve que mexer os polegares. Ele estava planejando ir a qualquer lugar, levando consigo sua caixa de ferro. Ele estava até pronto para desistir de sua vida. Mas, no momento em que ele foi buscar sua caixa de ferro, dentro da barraca em que ele estava hospedado havia uma caixinha, junto com uma carta anônima. Se você quiser encontrar seu filho, traga a pedra. Uma carta com apenas uma frase. Ele não sabia o que isso significava, mas a cabeça de Saber God ficou em branco. Com a mão trêmula, ele abriu a caixa, e por dentro havia algo que ele nunca poderia imaginar que estivesse ali. Um dedo mindinho que parecia ser do filho. Pela primeira vez em sua vida, o Deus Sabre gritou de horror.